Agora eu vou tentar fazer aqui, né, uma demonstração de como criar, né, a macro para fazer uma extração aqui no extrator do SEAP. Né? Eu vou fazer a macro que eu fiz nos vídeos anteriores aí sobre a extração dos dados do PGD, né? Mas ela pode ser adaptada aí para qualquer cenário que exija fazer uma extração, pode ser usada a mesma ideia, né? Vai só depender do contexto, dos filtros, dos atributos que vai precisar, ou até mesmo do arquivo que vai precisar. Mas da forma como eu vou demonstrar aqui, ela pode ser adaptada para qualquer um desses cenários, né? É uma forma de tornar mais rápido, né? O processo, porque normalmente algumas extrações são recorrentes, né? São o mesmo tipo de extração que tem que fazer sempre. Então, para esses casos, eu acredito que a macro resolve bem. No caso aqui, a gente vai, né, extrair esses atributos, esses campos aqui, né, lá do PGD, como a gente viu nos outros vídeos, e eu vou utilizar o método de procurar pela página, né, colocar o número da página no cantinho lá e dar Enter, porque eu acho que nesse caso aqui vai ser mais rápido. Mas pode usar fazendo F8 da mesma forma. A gente vai procurar esses atributos aqui, nessas páginas aqui, selecionar eles e depois colocar os operadores para colocar os filtros que a gente precisa nesse contexto aqui. Então vamos lá. Antes de começar, eu queria explicar como é que funciona essa questão aqui, ó, de localizar as macros, né? Eu acho que eu falei um pouco no vídeo anterior, mas eu vou explicar melhor um pouco novamente aqui, né, no caso, que é o local das macros, né, localização de macros. Ele tem na seção atual, que salvo engano, as macros que a gente salva nessa pasta, eu acho que a gente consegue acessar de qualquer lugar onde a gente acessa o ROD, mas não tenho certeza, ainda vou fazer esse teste. Tem essa biblioteca pessoal, que é uma pasta padrão que o ROD cria no nosso computador quando instala ele, e ele salva as macros aqui, ó. Eu tenho algumas aqui, e essa aqui é uma das que eu uso para fazer essa extração. E aí tem a opção da gente criar a nossa própria pasta, né, para colocar essas macros, né? Então eu vou mostrar aqui, ó, como o processo completo aqui, para a gente poder entender melhor. Eu abri aqui, vou aqui na minha área de trabalho, vou clicar com o botão direito aqui, ó, novo, nova pasta. Beleza, ele vai criar essa pastinha aqui. Aí eu vou colocar o nome aqui, zero macros PGD. Eu coloquei esse zero só para a hora que eu der F5 aqui, ó, ele deixar essa, essa pasta em primeiro aqui, né, para ficar mais fácil. Então, criei essa pasta aqui na minha área de trabalho e vou colocar essa macro que eu vou criar aqui nela, né? Isso aqui vale tanto para criar por aqui, ou sei lá, você baixa uma macro da internet. Aí você pode vir na sua pastinha aqui, colocar ela aqui dentro e acessar ela por aqui da forma que eu vou acessar. Então, para a gente acessar aquela pasta que eu criei lá, a gente vem aqui em incluir, ele vai abrir uma outra janelinha aqui, ó, que é essa janela aqui. Vai aqui em procurar. Aí aqui vai abrir o esquema de arquivos do seu computador. Aí você vem aqui, ó, desktop, no meu caso, né, eu criei na área de trabalho, então vou aqui desktop. E aí vai estar aqui, ó. É ela aqui, ó, aquela pastinha que a gente acabou de criar. Aí eu clico nela duas vezes e aí eu selecionei ela. Aí eu clico aqui em abrir e ele copiou aqui o caminho, né, da pasta para a gente colocar o arquivo da macro lá dentro. Aqui, se quiser, ó, pode colocar outro nome. Vou colocar aqui, ó, macros pgd. Se não quiser deixar o caminho aqui, aí dá OK. E aí ele vai chamar aqui, ó, macros pgd, né? Pode ser uma forma de identificar. E aí aqui na frente o caminho da pasta onde ela está. Pode ver que não tem nada, né? A gente não tem nenhuma macro dentro, mas a gente vai criar essa macro aqui dentro dessa pasta agora, né? Então deixa eu fechar aqui. E vamos lá para a criação da macro, então. Então, para criar a macro, né, a gente tem que partir passo a passo, né? O primeiro passo é estar na tela inicial, onde tem o comando que ela vai acessar para gerar o arquivo de extração. Então, a gente vem aqui, ó, nesse pontinho vermelho aqui, gravar macro, cria aqui. Agora, aqui, na hora de criar, ainda não apareceu aquela pastinha. Então, a gente vai lá de novo, procurar a pastinha, né, que a gente criou lá na área de trabalho, ó, desktop. É bom que reforça, ó. Aqui, abrir e vamos colocar aqui, macros PGD. Aqui está criando a macro nela. Beleza. Colocamos a nossa pasta aqui. Ela está selecionada aqui. Agora vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Gravação macro PGD. Vamos colocar aqui esse nome aqui. Esse vai ser o nome da macro. Aí a gente colocou o nome da macro aqui, ó, a gente clica em OK. Quando clica em OK, ele abre essa janelinha aqui, ó. E aí tem uma mensagem aqui, e aí é só dá OK aqui também. Assim, essa aqui é a forma mais básica de criar uma macro, que é gravar, né, as ações que a gente precisa. Depois tem como editar, tem como fazer a macro direto e depois só importar para cá. Mas dessa forma aqui é a forma que vai atender a gente nesse contexto. Então, clica em OK. E aí pronto, ó. Aí a macro agora ela está gravando todos os passos que a gente fizer na tela. Então, uma forma de ela selecionar direitinho aqui essa opção é a gente garantir que ela vai clicar nela, né? Então vamos clicar aqui embaixo, aqui, mudou para cá e clicar aqui de novo, ó. Então a gente está colocando o cursor no comando que a gente quer. Poderia a gente escrever aqui também o comando, né? E ele ia ficar gravado, mas vamos fazer assim que fica mais fácil. E aí para iniciar a macro, ela vai precisar sempre estar nessa tela inicial. A gente tecla Enter. Agora aqui, chegou na tela de escolher o arquivo. A gente poderia escrever o nome do arquivo direto aqui, mas para não ficar uma coisa muito engessada, a gente pode colocar aqui, ó, da F1 e procurar o arquivo na lista. A gente quer o arquivo lá do servidor, SEAP servidor extra, que está na página 28. Então a gente aperta F8 até chegar na página 28. Chegou na página 28, ó,
O arquivo tá aqui, ó. A gente pode ou selecionar ele aqui ou então dar tab, ó. Vou dar um tab até chegar nele para ficar gravado dessa forma. Tá na frente dele o cursor, teclou Enter. Apareceu o nome aqui bonitinho, Enter de novo. Agora vamos selecionar os atributos. Os atributos, é bom a gente clicar no campo que ele tá. Aqui a gente vai precisar da matrícula e aqui do nome do servidor. Agora, ó, a gente vai ter que ir lá para a página 3, que é é a situação do servidor. Então a gente coloca aqui, ó, na paginação, coloca 3 e tecla Enter. Ele vai lá para a página 3. A situação do servidor tá aqui, ó. Situação do servidor, coloca o cursor aqui, marca um X. Quando for gravar a macro, eu recomendo que faça com calma, com atenção, porque depois ele vai executar de uma vez, né? E o que a gente gravou aqui vai ficar gravado. Beleza, colocamos aqui, né, a situação do servidor. Agora a gente vai precisar se saber se o servidor tem ocorrência de exclusão. Então a gente vai precisar do grupo de ocorrência de exclusão, que está na página 4. Segundo a minha colinha aqui, a gente coloca 4, tecla Enter. E aí tá aqui, ó, código grupo de ocorrência de exclusão. Coloca o cursor aqui, marca um X. Agora, os atributos que a gente vai precisar aqui, segundo o que a gente tem listado, é o grupo cargo emprego e o cargo emprego, que estão na página 7. Então a gente vai colocar aqui, ó, 7, tecla Enter. Estamos na página 7 agora. Aí aqui, ó, tá grupo cargo emprego, cargo emprego. A gente coloca o cursor aqui, marca um X, ele já pulou aqui para o cargo emprego, a gente só marca um X de novo. Agora, o próximo atributo está na página 8, que é o atributo da org do servidor. O org lotação servidor. É o código, né, no caso. A gente marca um X aqui. Beleza. E agora, os dois últimos atributos que a gente precisa, os dois últimos atributos, eles estão na página 25 e 26. Né? Aí poderia dar F8 até lá, como já falei outras vezes, mas vamos por aqui, ó. Vamos colocar aqui 25, tecla Enter. Aí a gente precisa desse atributo aqui, que é o tipo de PGD, né? A modalidade de PGD. Coloca um X aqui. E vem aqui, ó, para a página 26, ó. Página 26 e tecla Enter de novo. E aí ele vai estar aqui. Aí a gente vai clicar aqui no local onde está o atributo que a gente precisa e marcar um X. Beleza. Selecionamos todos os atributos que a gente precisa para esse caso aqui. Agora a gente vai teclar Enter e vai colocar os filtros, né? Para colocar os filtros, a gente precisa usar o operador. Aqui, como a gente já sabe, né, quais os operadores que a gente vai usar, nesse aqui da matrícula é o IN, e aí a gente tem que colocar o cursor de novo aqui e colocar F10. No caso, como é um intervalo, a gente quer um intervalo de todas as matrículas para considerar todos os servidores. Beleza. Colocamos aqui 0000999. Tecla Enter. Agora, desse intervalo aqui, de todos os servidores, a gente vai ter que ver aqui a situação do servidor. A gente quer o servidor que esteja ativo, né? Então a gente coloca o operador de igual, dá F10 aqui, ó, o cursorzinho ficou aqui no lugar que já tem que ficar. E o código do servidor ativo é 01, né? EST01, se eu não me engano. Então é 01, colocou aqui, Enter de novo. Aí agora, ó, a gente precisa colocar o grupo de ocorrência de exclusão. Vamos colocar aqui igual, o cursor continua aqui, é só dar F10. E aí, o que que ocorre nessa questão da exclusão? Nesse caso, a gente quer quem não tem ocorrência de exclusão, né? Se a gente quisesse um tipo de ocorrência de exclusão específico, a gente poderia colocar aqui igual, poderia colocar um intervalo dessas ocorrências, mas no caso, a gente quer quem não tem exclusão. Então, é 00. Tecla Enter. E aqui, né, o último filtro que a gente precisa fazer para restringir é quem está em PGD, né? Esse aqui talvez seja até um pouco de excesso colocar esse filtro aqui, mas eu prefiro colocar para deixar o mais restrito possível e diminuir aí o tamanho do arquivo, né? Então a gente coloca aqui in, ele voltou para cá, a gente coloca aqui de novo, cursor aqui, coloca F10. E aí, como esse campo aqui é um campo alfanumérico, ou seja, é um campo que recebe uma letra, né? No caso aqui, se está em PGD ou não, vai estar S ou N, que é sim ou não. A gente tem que colocar no intervalo a letra que vem primeiro no intervalo. No caso aqui é N. Então é N ou S. Então, nesse campo aqui ele vai procurar o que tiver no intervalo de N e S. Só porque assim, eu sei que nesse campo só tem N e S. Então ele vai procurar todos, na verdade, que tem isso aqui. Beleza? Então, colocamos aqui o filtro. é, Nesse campo aqui, recuperar campo por enquanto, não precisa mexer em nenhum. E aí dá Enter. Pronto. Chegamos nesse ponto aqui, ó. Podemos parar a gravação da macro aqui. Por que que eu vou parar aqui? Porque daqui para frente, né, não dá para saber quanto tempo que ele vai ficar pesquisando, quanto tempo que ele vai levar para gerar o arquivo. Enfim, é bastante definido esse tempo que tem. Para fazer uma macro que acompanhe isso, teria que aí a gente mexer no código da macro, fazer uma coisa um pouco mais avançada. Mas eu acho que para esse cenário aqui, para o dia a dia, dessa forma aqui, já ganha um tempo é, é, bem considerável já, né? Então agora vamos testar a macro, né? A gente gravou ela, vamos ver aqui na pastinha, ó. Já pode ver que ela está aparecendo aqui naquela pastinha que a gente criou. Vamos dar F3 aqui e sair. E vamos testar a gravação dela agora. Vamos colocar aqui, ó, para executar. Aí a gente procura aqui, né, no lugar onde está. No nosso caso, está aqui nessa pasta. Seleciona a pasta que a macro está. Seleciona a macro que a gente quer executar. E agora é só dar OK. Bora ver, né? Ó, aí já está procurando tudo e pronto. Foi, foi assustadoramente rápido, né?
mas ele já fez tudo. Às vezes pode ser dependendo, às vezes, da velocidade da conexão, do dia, ele seja um pouco mais lento, mas foi bem rápido dessa vez, né? E ele já selecionou e já colocou os filtros aqui, ó. Se eu colocar um DF10 aqui, ó, você pode ver que já tá com os filtros que a gente colocou. Ó, vou dar um Enter, ó. O filtro da situação do servidor já tá também. O de ocorrência de exclusão também. E o do PGD também já tá com o filtro que deveria estar. Então daqui, ó, é só dar o Enter, esperar ele aparecer aquela telinha lá que vai colocar pra gente filtrar de novo ou não. E aí aqui é só dar Enter novamente para esperar ele processar a extração e a gente colocar o nome do arquivo. Então, assim, eu acredito que dá para adaptar essa macro aí para vários cenários aí que for preciso, vários outros tipos de extração, né? E é uma ferramenta que acaba sendo útil no nosso dia a dia para a gente poder ganhar tempo, beleza? Então, eu vou deixar por aqui. Espero que seja útil aí para vocês no dia a dia com o extrator.